E se eu te dissesse que a verdadeira liberdade não tem a ver com dinheiro, nem com fama, nem com poder, mas sim com algo que ninguém pode tirar de você, o domínio das suas emoções? E se eu te mostrasse que dá para viver sem explodir por qualquer besteira, sem se corroer por dentro com as palavras de quem nem te conhece direito, sem perder o sono por causa de gente que não vale nem 2 segundos do teu pensamento? Parece impossível num mundo como o nosso, né? Mas não é. Existe uma filosofia antiga, nascida no meio do caos, que te ensina como blindar a mente. Um jeito de viver que transforma sua raiva em sabedoria e sua dor em poder. Essa filosofia se chama estoicismo. Hoje, você vai entender como nunca mais deixar que nada nem ninguém roube sua paz. E, para começar, escreve aí nos comentários: a minha calma é minha fortaleza. Eu sou estoico. Isso aqui não é só uma frase. É o primeiro tijolo na construção de uma nova identidade. Bora começar. Número 1. A raiva nunca é culpa dos outros, ela nasce de dentro. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: ninguém tem o poder de te deixar com raiva. A raiva é sua. Foi você que alimentou ela. Foi você que abriu a porta e deixou ela entrar. Não é o que a pessoa falou que te machuca, é o que você interpretou. A verdade é que a raiva só existe porque existe uma ferida aí dentro que ainda não cicatrizou. Quando alguém te provoca, você acha que está reagindo ao que ela fez. Mas, na real, você está reagindo ao que isso despertou em você. Talvez um medo de não ser respeitado. Talvez a lembrança de uma humilhação do passado. Talvez o ego inflado que não aceita ser contrariado. Mas presta atenção. Quem se irrita fácil é porque se conhece pouco. Quem explode é porque nunca aprendeu a ouvir o próprio silêncio. O estoico olha para a raiva e pergunta: o que isso revela sobre mim? E nessa pergunta mora a chave da libertação. Número 2. Toda reação é uma escolha. E você é o único responsável por ela. Você não tem controle sobre o que o mundo joga em cima de você. Mas você tem controle total sobre o que faz com isso. A maioria das pessoas vive como se fosse refém das próprias emoções. Alguém te ofende? Você rebate. Alguém te ignora? Você se sente lixo. Alguém te ultrapassa na fila? Pronto. Seu dia acabou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é viver. Isso é ser controlado. E quem é controlado é fraco. O estoico entende que toda emoção é um impulso, mas a ação é uma decisão. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do eixo, respira fundo e pensa: eu sou maior do que isso. Eu não vou reagir, eu vou dominar. Porque quando você escolhe a calma no meio do caos, você está dizendo ao mundo: eu sou inabalável. Número 3. A ofensa só existe se você aceita ela como real. Sabe aquela frase: o que te afeta revela quem você é? Pois é, ela é real. A provocação só funciona se você der importância para ela. O xingamento só dói se você concordar com ele lá no fundo. Quando alguém te chama de fraco e você se irrita, é porque tem uma parte de você que acredita nisso. Se alguém diz que você não vale nada e isso te destrói, é porque a tua autoestima já estava em ruínas. Epicteto dizia: não é o insulto que te machuca, é o seu julgamento sobre ele. O que ele quis dizer é simples: se você não atribui valor àquela crítica, ela evapora, some, morre na hora. Então, da próxima vez que te chamarem de algo que não te representa, não rebata, não grite, não se justifique. Apenas olhe e sorria. Porque quando o inimigo ataca e você não se abala, ele perde a guerra sem nem ter começado. Número 4. O verdadeiro controle é silencioso. Existe um tipo de poder que não precisa de barulho, nem de pose, nem de vingança. É o poder da calma. É o poder de quem sabe que está no controle e não precisa provar nada para ninguém. O mundo vai tentar te provocar o tempo inteiro,
Vai ter gente testando tua paciência, tua moral, teu limite. Mas o estoico já espera isso. Ele não se abala porque já entendeu que quem precisa berrar é quem perdeu o controle. Quem vive estourando é quem tá cheio de medo por dentro. A verdadeira força tá em quem sabe segurar a onda, em quem escuta uma provocação e apenas observa. Porque quando você não reage, você mostra que é livre. E liberdade, meu amigo, é a coisa mais valiosa que existe. A maioria das pessoas tá acorrentada às próprias emoções e nem percebe. Mas você não. Você tá aqui para quebrar essas correntes. Número 2. Pare de julgar os outros. Julgar os outros é um hábito tão enraizado que nem percebemos o quanto fazemos isso. A gente olha para uma pessoa e em poucos segundos já crava. Essa aí presta. Esse cara é um lixo. Esse aí deve ser folgado. Só que a verdade é que esses julgamentos não dizem nada sobre o outro. Dizem sobre nós mesmos. A forma como a gente julga é baseada em nossos próprios traumas, crenças e filtros. O problema é que quando você julga, você se afasta da realidade. Você cria uma história na sua cabeça que muitas vezes não tem nada a ver com os fatos reais. E o pior, essa história te faz sofrer, te irritar, te distanciar da sua paz. Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: se alguém comete uma falta contra você, pare e reflita. Talvez essa pessoa não veja o erro, ou talvez você esteja exagerando. Cada um enxerga o mundo a partir do próprio ponto de vista. O que parece um absurdo para você pode ser uma necessidade para outra pessoa. Os estoicos entendiam que cada ser humano age com base no seu entendimento atual e nas circunstâncias em que está inserido. Quando você julga, você não está enxergando. O outro está projetando suas próprias inseguranças sobre ele. Você não está vendo a pessoa real, mas uma versão distorcida dela criada pela sua mente. Por isso, o segundo passo para não se irritar com os outros é abandonar o julgamento. Substitua a crítica pela curiosidade. Ao invés de pensar, que idiota, tente pensar, o que será que fez essa pessoa agir assim? Isso não significa aceitar tudo ou ser ingênuo. Significa ter inteligência emocional para entender que ninguém age sem motivo. Todo comportamento tem uma causa. Quando você aprende a enxergar além da superfície, você para de se afetar por coisas pequenas. Deixa de perder a paz por palavras e ações que não têm valor real. Julgar cria separação. Compreender cria conexão. E quanto mais você compreende, menos se irrita. Você não precisa concordar com todo mundo, mas pode aprender a respeitar o fato de que cada um tem uma história que você não conhece. E isso, por si só, já tira um peso enorme das suas costas. Número 3. Assuma a responsabilidade pela sua paz. Gente vive numa sociedade onde, a cada esquina, alguém tenta te tirar do sério. O trânsito, a pressão do trabalho, a cobrança da família, tudo isso parece te empurrar para um estado constante de tensão e irritação. A verdade é que as pessoas e as situações ao nosso redor não têm o poder de nos tirar a paz. O que nos tira a paz somos nós mesmos. Quando permitimos que o comportamento dos outros nos afete, estamos transferindo a responsabilidade da nossa tranquilidade para fatores externos. E aí, o que acontece? A gente se torna vítima das circunstâncias. Cada vez que alguém grita, no trânsito ou te faz uma crítica, você sente uma onda de raiva ou frustração, porque se deixou levar. Mas, e se te dissesse que o verdadeiro poder está em assumir a responsabilidade pela sua paz? Que a sua tranquilidade não depende do que os outros fazem, mas de como você reage a isso. Imagine a liberdade que isso traria para sua vida. Epicteto, um dos mais sábios filósofos estoicos, nos ensinou algo fundamental. Não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre eles. Ou seja, o que realmente nos causa sofrimento não é a situação em si, mas a maneira como a interpretamos. Se alguém te grita, por exemplo, a situação em si, é apenas alguém falando alto.
Mas se você interpreta aquilo como um ataque pessoal, aí sim, começa a dor. Agora, imagine que você muda a interpretação. Ao invés de pensar, ele me xingou, você pode pensar, ele está tendo um dia difícil e está descontando em mim. A situação continua a mesma, mas a forma como você a encara muda completamente sua reação. O segredo está em como você escolhe perceber o mundo. E para os estoicos, essa escolha é um exercício diário de autodomínio. Quando você assume a responsabilidade pela sua paz, você se torna imune aos ataques externos. Não importa o que aconteça à sua volta, você decide como se sentir. Isso não significa que você deve ignorar os problemas ou se tornar indiferente aos outros. Significa que você tem controle sobre o que escolhe permitir afetar sua serenidade. Quando você aprende a assumir a responsabilidade pela sua paz, você para de ser refém do comportamento dos outros. Você começa a perceber que as coisas que te irritam não são, na verdade, o problema. O problema está na sua reação. E aqui, o estoico Marco Aurélio nos dá outro grande ensinamento. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os outros. Compreenda isso e você será invencível. A verdadeira força está na mente que é capaz de olhar para qualquer adversidade e não ser abalada por ela. Número 4. Liberte-se da necessidade de controle. A gente vive num mundo onde tudo parece querer fugir do nosso controle. O trabalho, as relações pessoais, até o nosso próprio corpo. Tudo parece escapar da nossa capacidade de controlar. Isso nos gera angústia. A ansiedade vem do medo de não conseguir controlar as situações e as pessoas ao nosso redor. E isso nos faz reagir de maneira impulsiva, tentando agarrar a última réstia de controle que achamos que temos. Mas a verdade é que, por mais que tentemos, nunca vamos conseguir controlar tudo ao nosso redor. Esse desejo incessante de controle é uma das principais fontes de sofrimento. Os estoicos sabiam disso muito bem. Eles ensinavam que devemos focar no que podemos controlar, nossos pensamentos, ações e reações, e aceitar o que não podemos controlar com serenidade. Sêneca, outro grande nome do estoicismo, dizia: a maior parte do que você se preocupa não tem nenhum impacto real na sua vida. Quantas vezes você se perde em preocupações que, no final das contas, não têm poder nenhum sobre a sua felicidade? A necessidade de controlar os outros, de impor nossa vontade ao mundo, acaba criando um ciclo interminável de estresse e frustração. Por isso, o terceiro passo é liberar a necessidade de controlar tudo ao seu redor. Isso não significa ser passivo ou irresponsável. Significa reconhecer os limites do controle. Aceitar que, por mais que você faça, algumas coisas estão além do seu alcance. Quando você se livra da necessidade de controle, se torna mais flexível e tranquilo. Você aprende a fluir com a vida ao invés de lutar contra ela. Cada vez que algo dá errado ou foge ao seu controle, ao invés de se desesperar, você aprende a lidar com a situação com calma. Isso é libertador. E ao fazer isso, você começa a entender que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em ser capaz de se adaptar a ele. E essa liberdade é a chave para uma vida mais tranquila, menos reativa e muito mais serena. Número 5. A arte de ser indiferente ao que não pode controlar. Sabe aquele sentimento de frustração que você sente quando algo dá errado? Quando as pessoas não correspondem às suas expectativas ou quando você perde o controle sobre uma situação? Isso é algo muito comum e, muitas vezes, inevitável. Mas aqui está o grande ensinamento dos estoicos. O que realmente importa é como você lida com essas situações. E se eu te dissesse que você pode aprender a ser indiferente a tudo o que não pode controlar? No estoicismo, a ideia é clara. Se algo não depende de você, então não vale a pena se estressar ou se abalar com isso. Se alguém te provoca, não vale a pena se perder na raiva. Se o trânsito está caótico, não vale a pena deixar aquilo afetar seu humor. O segredo está em entender que,
Ao nos apegarmos a coisas que não temos poder de mudar, criamos mais sofrimento para nós mesmos. É o que Marco Aurélio dizia. Não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um. Ou seja, em vez de perder energia com coisas externas, concentre-se na sua própria reação. Esse é o caminho para a paz interior. Porque quando você aprende a ser indiferente ao que não pode controlar, começa a dominar sua própria mente. Esse conceito não é sobre ser passivo ou indiferente ao mundo ao seu redor. É sobre entender que certas coisas, como as ações de outras pessoas, estão fora do seu controle. E quando você se liberta disso, você fica mais calmo e em paz. A vida é cheia de imprevistos, e se você tentar controlar tudo, vai acabar se frustrando constantemente. A verdadeira liberdade, como diziam os estoicos, vem da aceitação do que você não pode mudar e da capacidade de manter sua serenidade diante disso. Em vez de reagir impulsivamente, você passa a observar, entender e agir com calma. Número 6. O poder da reflexão. Antes da ação, a vida moderna nos empurra para um ciclo de reatividade. O tempo todo somos bombardeados com estímulos que nos fazem reagir sem pensar, seja na forma de mensagens, críticas ou pressões. A sociedade parece ter nos ensinado a viver no piloto automático, onde nossa mente está constantemente focada no próximo compromisso, na próxima demanda, sem dar espaço para uma pausa ou reflexão. Mas os estoicos têm um conselho claro. Antes de reagir, pare. Respire. Reflita. Em vez de deixar que seus impulsos comandem suas ações, escolha agir de forma consciente e com sabedoria. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a maneira como as vemos. E essa é a chave. Antes de agir, pare para refletir. Quando alguém te provoca, antes de responder com raiva ou impulsividade, faça uma pausa. Pergunte-se: isso realmente merece minha reação? Como isso vai afetar minha paz? Quando você aprende a refletir antes de agir, você ganha o poder de escolher suas respostas em vez de ser controlado pelos seus impulsos. Isso transforma o modo como você lida com tudo na vida e é um passo fundamental para alcançar a serenidade. Número 7. A importância da disciplina mental. Disciplina mental é a habilidade de manter a calma em momentos de crise, de ser capaz de controlar seus pensamentos e emoções, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Para os estoicos, essa era a base de uma vida tranquila. Eles acreditavam que, assim como treinamos nossos músculos, devemos treinar nossa mente. E esse treinamento requer prática diária. A disciplina mental não é algo que se conquista da noite para o dia. É um processo contínuo de fortalecer a mente e aprender a lidar com as adversidades da vida sem perder o equilíbrio. A boa notícia é que, assim como qualquer outro tipo de disciplina, a disciplina mental pode ser cultivada. Cada vez que você decide manter a calma diante de uma situação difícil, você está fortalecendo sua mente. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você está desenvolvendo mais controle sobre si mesmo. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso nos lembra que, para viver de maneira mais equilibrada, precisamos focar em treinar nossa mente para focar naquilo que realmente importa. Quando você escolhe os seus pensamentos com sabedoria, você molda a sua realidade. A disciplina mental é a chave para não ser escravo das suas emoções e para conquistar uma paz interior duradoura. Número 8. A aceitação do sofrimento. Agora, aqui vem uma das lições mais poderosas e difíceis do estoicismo. Aceitar o sofrimento como parte da vida. Ninguém está livre de dor, perdas ou desafios. A vida é feita de altos e baixos, de momentos de alegria e momentos de sofrimento. Mas ao invés de tentar evitar a dor a todo custo, os estoicos nos ensinam a aceitar o sofrimento como uma oportunidade
para crescimento e aprendizado. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Ele nos convida a usar o sofrimento como uma chance de refletir sobre nossa vida, de nos conhecer melhor e de crescer como pessoas. O sofrimento nos ensina, nos fortalece e nos prepara para os desafios futuros. Aceitar o sofrimento não significa gostar dele ou procurar por ele. Significa entender que ele é uma parte natural da vida. Quando aceitamos essa realidade, não nos surpreendemos quando algo difícil acontece. Em vez disso, podemos olhar para isso com uma mente tranquila e perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso crescer com essa experiência? Isso nos dá o poder de enfrentar qualquer adversidade com coragem e serenidade, sabendo que não há nada que nos derrube se tivermos controle sobre como reagimos. Número 9. A importância de viver no presente. Muitas vezes nossa mente fica presa no passado, com lembranças de erros cometidos ou oportunidades perdidas. Ou então, ela se projeta para o futuro, com ansiedade sobre o que ainda está por vir. Mas a verdadeira liberdade e paz vem de viver no presente, no agora. Os estoicos nos ensinam que o momento presente é tudo o que realmente temos. O que passou não podemos mudar, e o que está por vir é incerto. Tudo o que podemos controlar é o que fazemos agora, neste exato instante. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis e deixar de planejar o futuro, mas sim que devemos aprender a viver com mais presença e menos preocupação. Marco Aurélio, mais uma vez, nos ensina com sabedoria: viva no presente. O restante não depende de você. Isso é um convite para que deixemos de lado o peso do passado e a ansiedade pelo futuro, e que coloquemos nossa energia no que realmente importa, o momento atual. Quando conseguimos dominar essa arte, percebemos que a vida se torna muito mais leve e que podemos lidar com qualquer desafio com mais equilíbrio. Você já se pegou revivendo uma situação do passado ou preocupando-se com algo que nem aconteceu ainda? Quando isso acontecer, pare um momento e respire. O agora é o único tempo que você tem para agir, para ser, para mudar. Não desperdice esse momento se preocupando com o que não está ao seu alcance. Número 10. O poder da gratidão, como antídoto para o sofrimento. Quando estamos no meio de dificuldades, é fácil cair na tentação de nos concentrarmos apenas no que está dando errado. Nos apegamos ao sofrimento, à falta e ao que está faltando em nossas vidas. No entanto, os estoicos nos ensinam que a chave para uma vida mais tranquila está na gratidão. A gratidão tem o poder de transformar nossa visão sobre o que estamos vivendo. Ao focarmos no que temos e no que somos gratos, mudamos a perspectiva sobre os desafios e passamos a enxergar oportunidades em vez de obstáculos. Sêneca já dizia: a vida é longa o suficiente e uma vida bem vivida é bastante para cada um de nós. Ele nos convida a praticar a gratidão, mesmo nos momentos difíceis, porque quando focamos nas bênçãos que temos, criamos um escudo contra as adversidades. O sofrimento deixa de ter o controle sobre nossa mente, e ao invés disso, a gratidão começa a dominar nossos pensamentos. Tente fazer isso agora. Pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo qual ser grato. E quando você começa a praticar isso regularmente, percebe que a gratidão é a chave para viver com mais paz interior. Número 11. A verdadeira liberdade vem de dentro. Você sabia que a verdadeira liberdade não está em conquistar bens materiais ou alcançar status social, mas sim em conquistar a liberdade mental? O estoicismo nos ensina que a única verdadeira liberdade é aquela que vem de dentro. Quando você entende que sua felicidade e paz não dependem das circunstâncias externas, mas da sua própria capacidade de manter o controle sobre seus pensamentos e emoções, você se torna verdadeiramente livre. A liberdade mental
é a liberdade de não ser escravizado pelos outros, pelas opiniões alheias ou pelas circunstâncias externas. Você é livre para escolher como reagir, o que pensar e como viver. Marco Aurélio nos deixou uma poderosa reflexão. A liberdade é a única coisa que você tem para sempre. Quando você entende isso, percebe que não há nada mais valioso do que a liberdade de controlar sua mente. O mundo pode ser um lugar caótico, com muitas distrações e desafios, mas quando você se torna o mestre da sua mente, nada pode te abalar. Não importa o que os outros façam ou o que aconteça ao seu redor, você tem o poder de escolher sua paz. Conclusão: o caminho do estoicismo é a verdadeira liberdade. Agora que você entendeu essas lições do estoicismo, sabe o que precisa ser feito. O caminho para uma vida mais tranquila, controlada e plena passa por ter domínio sobre suas emoções, aceitar as adversidades e viver com gratidão. A verdadeira força não está em lutar contra o que não podemos controlar, mas em aprender a viver com o que temos, a transformar nossos pensamentos e a manter nossa serenidade, não importa o que aconteça. A filosofia estoica é um caminho desafiador, mas a recompensa é uma vida mais equilibrada, com paz interior e liberdade verdadeira. Já se sentiu perdido, reagindo a tudo e a todos ao seu redor? Já se pegou preso na raiva ou na frustração? Se sim, então é hora de mudar. O estoicismo pode ser a chave para transformar sua vida e encontrar a verdadeira paz. Se você quer aprender mais sobre como dominar a sua mente e viver com mais serenidade, não deixe de se inscrever no canal. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e liberdade. Escreva nos comentários: estou pronto para viver com serenidade. E compartilhe suas próprias experiências com a filosofia estoica. A cada vídeo, você se aproxima mais da sua melhor versão. Não perca a chance de se tornar o mestre da sua mente. Se você está pronto para aplicar esses princípios em sua vida, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e comece a transformar sua mente agora mesmo. E se você já passou por momentos difíceis, ou se já sentiu que estava sendo controlado pelas suas emoções, compartilhe sua história nos comentários. Vamos trocar experiências e crescer juntos. O caminho para a serenidade começa com o primeiro passo, a escolha de mudar. Então, vamos lá, escolha agora a sua paz.